Na aula passada nós terminamos falando da derivação implícita e fizemos essa aplicação da derivação implícita, que foi, vou relembrar, derivação ou diferenciação implícita. A ideia aqui, deixa eu recuperar um pouquinho, a ideia é assim, a gente na verdade tem uma expressão que envolve x e y, e a gente passa todos os termos para lá, igual a zero. Então, lembrem que isso aqui, em geral, vai definir um lugar geométrico, uma observação que vem, na verdade, da geometria analítica, um lugar geométrico que é uma curva. No plano, vamos especificar melhor onde moram esses pontos, que é uma curva. Em geral, é uma curva. Na verdade, a gente pode escrever uma equação desse tipo que não tem solução. E aí o lugar geométrico é vazio. Mas, em geral, ele vai ser uma curva. Por exemplo, se essa equação aqui, o lado esquerdo aqui é x2 mais y2 igual a zero, é só a origem que satisfaz. Se for x2 mais y2 mais 1 igual a zero, nenhum ponto satisfaz. E se for do tipo x2 mais y2 menos 1 igual a zero, essa é a equação do círculo. Mas quando eu falo uma curva, aqui eu não estou falando no sentido muito estrito, mas pelo fato de que uma equação envolvendo duas variáveis, ela te reduz a liberdade, ela vai te impor uma relação entre x e y. Então, em vez de você ter duas variáveis livres, você só tem uma variável livre. E o lugar geométrico que tem apenas uma variável livre, que você pode escolher, ela é um lugar geométrico unidimensional, que tem dimensão 1, que é a definição de curva, né, em geral. Então, a derivação implícita é olhar uma expressão desse tipo. O livro tem um exemplo que é assim, vou só escrever esse exemplo para vocês verem. X ao cubo mais y ao cubo igual a 6xy. Então, um exemplo é x ao cubo mais y ao cubo igual a 6xy. Então, para pôr naquela forma, a gente pode... Isso aqui é equivalente a escrever x ao cubo mais y ao cubo menos 6xy igual a zero. Então, essa aqui seria a nossa expressão f de xy. Eu escrevo assim para representar, que em geral é uma expressão, pode ter... E quando no cálculo 2 vocês vão trabalhar muito com essas expressões, que são funções de duas variáveis, né? Esse lado esquerdo aqui. Mas aqui eu estou impondo uma restrição, igualando isso a zero. Quando eu faço isso, se eu escolher o x, eu posso determinar o y. Essa equação é toda simétrica, né? Eu posso trocar o nome das variáveis aqui, não muda a equação. Eu também poderia escolher o y e determinar o x é equivalente. Mas o que a gente pensa é que o y é uma função de x. E na derivação implícita, então, o que eu vou fazer é derivar essa expressão em relação a x. E o y a gente pensa que é uma função de x. Então, quando eu derivar essa expressão, diferenciando, né, em relação a x, a gente obtém o seguinte, eu vou derivar aqui, então 3x ao cubo vira 3x ao quadrado, regra do tombo tradicional, mais y ao cubo. Então aqui eu uso a regra da cadeia, 3y ao quadrado vezes y'. Porque para mim o y é uma função de x, então na hora que eu estou derivando isso aqui, é como se fosse esse meu f pequeno ao cubo. Né? Aqui é o f pequeno ao cubo. Então, na hora que eu derivo isso aqui, é 3f de x ao quadrado, regra da cadeia, vezes f'. Está aqui. Essa expressão aqui, eu vou derivar em relação a x. É o produto de duas funções. A função x, constante, função x e função y. Y é função de x. Então, primeiro... Regra de Leibniz, menos 6 derivada de x, que é a primeira função, que é 1 vezes y. Vamos escrever aqui só para
esse aqui é a derivada do x, menos, né, repete o sinal, 6x a derivada de y. Essa aqui é a regra de Leibniz aplicada nessa expressão. É o produto de duas funções, o 6 é constante, multiplica esse produto, derivada da primeira vezes a segunda, mais, senão menos vem daqui, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Então, essa expressão toda, do lado direito, quando eu derivar dá zero. Eu poderia derivar aqui também direto, aí esse lado ficaria do lado direito. Mas fazendo assim, esse caso, em geral, a gente trabalha com aquilo ali. Então, agora vocês veem o que acontece. Ó, o y', que é a função que eu estou querendo derivar em relação a x, né? O y' é essa derivada, ele aparece multiplicando dois termos. E tem outros dois termos onde não aparece o y', que é esse. Então, esses dois eu passo para o lado direito. Então, eu faço assim, eu escrevo 3y2 menos 6x. Esse aqui está multiplicando o y', que é esse aqui e esse aqui. E esses dois que não tem y' eu passo para o outro lado. Fica 6y menos 3x ao quadrado. Então agora eu escrevo assim. Passando para o lado de cá, aparece essa expressão aqui. Então, aqui aparece a restrição. No exemplo que nós fizemos do círculo, também tinha uma restrição, porque o y aparecia embaixo, o y não podia ser zero. Aqui a restrição são os pontos que satisfazem isso aqui igual a zero. Então, nestes pontos, se esses pontos que pertencerem a satisfizerem a equação original, né? Porque essa aqui é a restrição. Então, os pontos que satisfazem aquilo ali igual a zero e satisfazem também essa equação, são pontos que pertencem a esta curva, vamos falar assim, a esse lugar geométrico, mas naqueles pontos eu não posso calcular a derivada porque zero é o denominador. Em princípio eu tenho uma indeterminação, né? Ou uma indeterminação, então realmente podem ser pontos verticais, onde a derivada vai para mais ou menos infinito. Então aqui, sempre que a gente faz essa conta, se aparecer essa parte que aparece multiplicando o y', que vai depois aparecer no denominador, quando eu jogar e resolver para y', isso aqui é resolver para y'. Observem que, mesmo que eu não saiba resolver para y, aqui a equação original, isolar y igual a alguma coisa que só depende de x, o y' eu consigo sempre, porque ele aparece multiplicando termos, por causa da regra da cadeia. Então, o y' eu consigo escrever y' igual a essa expressão. Observe que aparece x e y aqui. Ou seja, eu tenho que calcular num ponto que satisfaz aquela equação e substituir os valores aqui. E eu estou proibido de calcular nos pontos onde isso aqui dá zero. Então, já aparece a restrição onde eu não posso calcular essa derivada. Tá? Aí o livro coloca, eu acho que ele tem um exemplo, um ponto. É o ponto 3,3. Então, vamos verificar, se a gente pegar P0 igual a 3,3, primeiro a gente verifica se ele satisfaz a equação, então fica 3 ao cubo mais 3 ao cubo menos 6 vezes 3 vezes 3. Não, espera um pouquinho. Ah, tá certo. Então aqui tem 3 ao cubo, aqui tem 3 ao cubo, né? Não, 2 vezes 3 vezes 3, que dá 0. Okay? Aqui tem 2, 3 ao cubo. E aqui tem mais 2 vezes 3 ao cubo. O sinal negativo cancela. Então, esse ponto, se a gente olhar no gráfico, ele é um ponto nessa posição aqui. E o gráfico desse lugar geométrico, ele tem essa cara aqui. Eu vou desenhar agora o gráfico todo. Ele tem... Isso aqui, para a gente fazer, não é tão fácil. Eu precisaria estudar um pouco mais a função.
ele é horizontal aqui, faz assim, faz um laço aqui, ele volta aqui, ele é simétrico por essa reta, que é justamente, lembre que a simetria pela reta x igual a y é que a equação é simétrica em x e y, né? Eu posso trocar o x pelo y que não muda a equação. Isso significa que o lugar geométrico é simétrico em relação ao xy, a x igual a y. Outra observação é que eu tenho neste ponto aqui, eu tenho muitos zeros, né? Aqui dá x e y igual a zero, satisfaz a equação, e aqui vai dar zero sobre zero. Então, tem duas situações. Na verdade, se eu estiver trabalhando com esse pedaço da curva, a derivada vai dar zero. E se eu estiver trabalhando com esse pedaço da curva, a derivada dá infinito. Então, por isso que eu falei, quando o denominador dá zero, pode aparecer pontos em que eu não posso calcular a derivada, mas pode ser uma indeterminação, se zerar também a parte de cima, que é o caso, e pode ser que tenha a derivada y em relação a x aqui. Mas essa curva ela tem uma autointerseção. Isso aqui introduz uma certa dificuldade. Nós não estamos estudando isso aqui em muitos detalhes. O ponto é só calcular a derivada aqui. Neste ponto, se a gente olhar a equação, né, vai dar menos 1, porque eu vou pôr 3 aqui, então vai dar um número aqui, 3, 3, 3, 3, esse número fica menos esse. Então, nesse ponto aqui, o y' é igual a menos 1. E essa tem a ver com a simetria e que a reta tangente é assim. Reta tangente nesse ponto 3, 3 tem inclinação menos 1. Certo? Então, é possível usar a derivação implícita para calcular a reta tangente de uma curva, mesmo que não seja um gráfico. Isso aqui claramente não é um gráfico, olha o jeito dessa curva. Né? Ela tem vários lugares, aliás, tem pontos aqui, ó, tem pontos aqui que eu tenho 3 pontos, 3 valores de y para o mesmo valor de x. Então, eu não posso exprimir isso aí como um gráfico. Mas eu ainda posso calcular a derivada do y em relação a x, dependendo dessa condição. A única coisa que eu não posso ali é aquele denominador ser zero, que aí eu posso ter problema. Muito bem. Então, essa aqui é uma continuação de derivação implícita, mas uma das principais aplicações, além dessa aqui, é o cálculo da derivada da inversa. Eu vou fazer, nós fizemos já o primeiro exemplo, que foi aquele exemplo, eu vou começar com o exemplo, depois a gente faz a coisa mais geral, mas o primeiro exemplo que nós trabalhamos foi esse aqui. Eu tinha exponencial e a sua inversa é o logaritmo. Então eu escrevi assim, f de x, eu quero derivar o logaritmo, e eu sei que a derivada, na verdade, eu sei calcular a derivada exponencial, que é ela mesma. Né? Se quiser, talvez mais simples é escrever assim. Deixa assim. Isso aqui, lembrando que é a inversa, aplicando o exponencial dos dois lados, eu tenho que e elevado a fx vai ser igual a x. E aqui é uma clara situação, né? Esse aqui seria o y, na nossa expressão, que eu posso fazer a derivação implícita. Então eu derivo desse lado e derivo desse lado em relação a x, variável x. Então aqui fica e elevado a fx vezes f'x. Essa é a derivada da exponencial é ela mesma, vezes a derivada do expoente aqui. E aqui a derivada do x é igual a 1. Posso já escrever dessa forma. Então f' de x é igual a 1 sobre e elevado a fx, e o e elevado a fx é x. Então é isso aqui. Eu não troquei o nome das variáveis. A variável x é a variável do log. É a variável do log, eu não mexi aqui. Não troquei variável. Então, quando chega aqui, e elevado a fx é o próprio x. Usei essa expressão. Então a derivada do logaritmo é 1 sobre x. O logaritmo natural. Esse ln é sempre para nós o logaritmo natural. A gente já tinha visto isso. Vamos fazer mais
um exemplo, e aí eu faço o caso geral. O exemplo que eu quero fazer é o do seno. E a partir da derivada do arcosseno, que vai ser o que a gente vai fazer, o método se aplica a todas as outras. Então, o segundo exemplo é f de x é o arco cujo seno é x. Isso aqui lembrar que é a função inversa do seno. Ela é definida por seno de f de x é igual a x. O valor do arco cujo seno é x é a mesma coisa que dizer que o seno desse arco vale x. Né? O arco cujo seno é x, dizer que o seno desse arco é x. É a mesma coisa que está aqui. Isso aqui é equivalente. Né? É a relação de função inversa. Antes de continuar aqui, vamos lembrar do domínio dessa função. Isso aqui vai ser mais ou menos importante nas nossas contas. Então vamos lembrar que o seno, se aqui for π sobre 2, e aqui é menos π sobre 2, o seno nesse trecho ele é estritamente crescente. E essa é a que vai determinar o domínio do arcosseno. O que nós vamos fazer? Nós vamos restringir o seno ao intervalo menos π sobre 2 até π sobre 2. E aí ele vai para ser bijetor em menos 1. Né? Esse valor aqui é menos 1. Então aqui, na verdade, eu esqueço essa parte aqui. Trabalho com a função só nesse trecho. Aqui é menos 1 e aqui é 1. Então a minha função vai desse intervalo menos π, e aqui ela é uma bijeção. É uma função bijetora, significa que cada ponto aqui só tem um ponto aqui e vice-versa. Então eu posso inverter. Né? A relação é um ponto lá vem num ponto aqui, todo ponto aqui. Né? Tem um ponto lá, só um, que corresponde ao ponto daqui. Então a função é bijetora. E aí eu defino o arcosseno por essa expressão, basicamente, vai do menos 1 ao menos π sobre 2, π sobre 2. Ele inverte os domínios. Então, o seno é daqui para cá e o arcosseno é daqui para cá. O gráfico, né, ele tem uma cara assim. Ele tem que cortar aqui, mais ou menos, né? Gráfico do... Né? Se eu desenhar amarelo, o gráfico do arcosseno ele é o simétrico em relação ao... Ele é assim. Aqui é menos 1, e ele vai no menos π sobre 2 até π sobre 2. É um esboço aqui. Ele é o simétrico a esse aqui. Na verdade, eles tinham que ser tangentes. Aqui o meu desenho não está lá, essas coisas, mas é só para a gente lembrar um pouco sobre essa questão do domínio. Né? Que a inclinação ali nós aprendemos que é 1, então o outro também vai ser 1. Porque eu estou se fazendo simétrico. Isso vai aparecer na nossa fórmula. Que a derivada do zero do arcosseno vai ser 1 também. Muito bem. E como é que calcula? Então, o que a gente faz é o que a gente fez aqui. A gente deriva essa expressão. Essa expressão aí é uma expressão que envolve a variável x. O f é a minha função arcosseno. É a fórmula que define como se calcula, de fato, e eu derivando aquilo lá, então derivando
em relação a x. O que eu vou obter lá? Eu vou obter... Qual que é a derivada do seno? Esse aqui já cai na prova. Cosseno. Então, do lado esquerdo fica cosseno de f de x vezes f'. Regra da cadeia. É sempre assim. Eu derivei o seno, coloco a função aqui, né, a composta do cosseno com f. Então fica cosseno, de seno com f, a derivada do seno é o cosseno, e o f' multiplica. E do lado direito é x sempre, no caso da inversa, né? Esse 1 aqui, ó. Então é sempre essa cara. É a função original elevado a f, que é a sua inversa, aplicada na f, nesse caso é exponencial, vezes a derivada da f, e isso aqui igual a 1. Então é sempre assim. Esse é o caso geral, na verdade. Aqui aparece a sua função original, a derivada da sua função original, aplicada na f, que é a inversa dela, vezes f' igual a 1. Aqui, lembrar, a exponencial, a derivada dela é ela mesma. Cuidado, não vai ser o seno de fx aqui. Esse aqui é a derivada do seno. Né? Esse aqui também é E', né? É exponencial de x aplicada em f. Então, esse aqui é a derivada do cosseno, do seno, aplicado na f vezes f'. Portanto, está aqui. Aqui foi relativamente fácil, porque na hora que eu olhei isso aqui, eu disse, mas apareceu aqui o próprio e elevado a fx, que era o x, então deu 1 sobre x. Aqui não é tão claro. Observe que aqui, lá é seno de f de x, que é x, e não cosseno. Então eu não posso pôr x aqui. Está errado, né? Porque ele é um caso especial. Aliás, é bom que não seja, porque não era possível ter duas funções com a mesma derivada, né? Duas funções bem diferentes, seno e exponencial, e de repente a derivada é a mesma coisa, 1 sobre x. Não era para ser. E do jeito que está, apesar que essa é a conta e é assim que aparece, não é uma expressão muito boa, né? Porque é o cosseno do arco cujo seno é x. Vamos traduzir isso aqui traduzindo, agora substituindo f de x aqui, isso aqui é o cosseno do arco cujo seno é x. É isso. Se vocês tiverem uma calculadora, vocês põem aqui o valor de x, a função calcula o arco desse cara, o arco seno desse cara, e aí aplica o cosseno. E vai dar um número. É 1 sobre o cosseno do arco cujo seno é x. Agora, será que existe uma expressão de x mais básica, mais elementar, que não usa o arco, por exemplo? É isso que a gente pode tentar descobrir. Porque o cosseno do arco, o seno e o cosseno têm uma relação entre si. Esse é o cosseno do arco, que eu sei o seno. E tem uma relação entre seno e cosseno, bem clássica. Qual que é a relação? O seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado de um certo arco dá 1. Não deve esquecer o que a gente aprendeu antes de entrar na universidade. Então, se a gente chamar, vamos só dar um nome para ele, o θ é o arco cujo seno é x. E vamos lembrar, por essa observação aqui sobre o domínio e o contradomínio, que quando eu aplico arco cujo seno é esse número entre menos 1 e 1, eu tenho um número entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Então, esse cara aqui pertence ao intervalo. Na verdade, a gente já pode ver uma restrição aqui. Cosseno desse ângulo, 1 sobre o cosseno desse ângulo, desse arco. O que acontece nas extremidades? Cosseno de menos π sobre 2 e cosseno de π sobre 2. Quanto dá? 0. O que acontece lá? Não dá para calcular. Ou, na verdade, tende para infinito. Se a gente olhar o desenho, é muito razoável. Porque se aqui é horizontal, na hora que eu reflito, aqui fica vertical. E do lado de cá a mesma coisa. Se aqui é horizontal, na hora que eu faço a reflexão, esse ponto aqui é vertical.
Então, esses pontos existem na função, mas para a derivada são pontos que a derivada está explodindo. Então, na verdade, essa função está definida nesse intervalo, mas a derivada que nós acabamos de calcular, não. Eu só vou poder calcular aqui. Vocês concordam com isso? Porque olha lá, é 1 sobre o cosseno desse θ. Muito bem. E o que eu sei é o seguinte, que o cosseno ao quadrado desse ângulo é igual, porque é esse cara que eu estou calculando ali, 1 menos o seno ao quadrado desse ângulo. E ainda posso extrair a raiz e vamos tomar um cuidado aqui, o que vai acontecer agora. Porque aquele é o cosseno desse ângulo. Agora, vamos olhar um pouquinho. Olha o intervalo. Menos π sobre 2 até π sobre 2. Qual é o seno? O cosseno pode ser negativo ou ele é sempre positivo nesse intervalo? O cosseno nesse intervalo é estritamente positivo. Então eu não preciso me preocupar com o sinal menos. Porque quando eu extrair a raiz aqui, na verdade, dependendo do θ, pode ser positivo ou negativo esse cara. Depende onde está o θ. Se o θ está no primeiro quadrante, é positivo. Se está no segundo, é negativo. No terceiro é negativo, cosseno. No quarto ele é positivo. Mas eu só estou trabalhando no primeiro e no quarto, onde o cosseno é positivo. Então eu não preciso me preocupar, o sinal é positivo. Uma outra observação é que aqui é o seno de θ. E quem é o seno de θ? Aplica o seno aqui dos dois lados. O seno de θ é o x, porque essa é a função que eu estava invertendo. Então isso aqui é 1 menos... então agora ficou bacana. Porque me diz que a derivada do f é 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Essa é a derivada do arcosseno. E vejam que é uma expressão que não envolve função trigonométrica. Ela depende só de... É uma função, é um quociente que tem raiz de 1 menos x ao quadrado. Não apareceu nem seno nem cosseno nessa expressão. A função arcosseno, tá certo? O arco cujo seno, o valor do arco cujo seno é x, o x varia entre menos 1 e 1, e o arcosseno é a inversa do seno, vai variar entre menos π sobre 2 até... Essa parte se entende? Lembrem que para inverter uma função, a gente precisa de uma região onde a função é bijetora. Se eu prolongar aqui, já não dá mais bijetora. Se eu prolongar lá, também já não dá mais bijetora. Então esse aqui é o maior intervalo contendo o zero, onde eu posso definir a inversa do seno. É por isso que a gente define a inversa do seno fazendo essa restrição aqui. O contradomínio é R todo em geral, mas a gente restringe a imagem, que é de menos 1 até 1. Esse aqui que é o seno, vai de menos 1 até 1. Então para cada ponto aqui eu tenho um ponto aqui. Esse ponto é a inversa. Dado um ponto aqui, eu venho aqui. Olhando a função em termos de x, o gráfico é assim. Então, quando eu estou calculando isso aqui, eu estou fazendo essa conta aqui, certo? O resultado é o arco, é a imagem. Então ele pertence a menos π sobre 2 até π sobre 2. Mas nas extremidades, para efeito de calcular a derivada, eu não posso calcular a derivada. Porque é cosseno desse arco. O cosseno de π sobre 2 e o cosseno de menos π sobre 2 vale 0. E 1 sobre 0 eu não posso calcular. E se a gente olhar no gráfico, faz sentido, porque esse ponto aqui é um ponto vertical, que este é horizontal. Quando eu faço a reflexão aqui, é a reflexão pela reta x igual a y, a inversa. O gráfico, né? Nós já vimos isso, trocar x por y. Então, quando eu pego esse ponto e trago para cá, esse ponto é horizontal, que é a derivada aqui do seno, nós já vimos, vai dar 0 aqui, é o cosseno. Então a derivada aqui vai tender a mais infinito. E lá também. Uma outra observação sobre o sinal que eu fiz ali, observem que essa função é crescente, a sua inversa, né, o seno é crescente, a inversa também é crescente. Então a derivada é razoável que seja estritamente positiva. Então o sinal menos de extrair a raiz não aparece aqui na nossa conta. E aí simplesmente eu substituí, né,
já que é o cosseno do θ que nós estamos calculando. O cosseno de θ é raiz de 1 menos x ao quadrado, porque o seno de θ, se θ é o arco cujo seno é x, se eu aplicar o seno dos dois lados, o seno de θ é x, né? É a inversa. Que é isso aqui. Então, por exemplo, no zero, dá 1. O seno, a derivada no zero, é 1, porque é o cosseno. Então, a reta tangente, pensem na reta tangente. Por isso que eu falei, esse meu desenho não está muito bom. A inclinação aqui tem que ser 1 também. Então, ou seja, elas têm que ser tangentes aqui. Se a reta tangente do seno aqui é 1, a inclinação, quando eu reflito a figura, eu estou refletindo pela reta x igual a y, que é a própria tangente nesse ponto, ela fica parada, né? Então a tangente também deve ser 1. E aparece nessa expressão, né? Aqui, e aparece explicitamente aqui. Se x é 0, o arco cujo seno é 0, o cosseno de 0 é 1. Então já dá para fazer a conta aqui nesse caso. Mas também aparece aqui, se o x é 0, 1 menos 0, 1 sobre 1, e a derivada é 1. Então esses são todos fatos associados tanto à geometria do gráfico da inversa. Então quem não lembra disso, é bom lembrar, porque pode cair na prova, né? Se você tem uma função e você está invertendo, o gráfico na mesma variável, se usa a variável x para as duas funções, a função e a sua inversa, o gráfico da inversa é obtido refletindo o gráfico da função pela reta y igual a x. Vem da construção, você primeiro inverte e depois troca o x pelo y. Basicamente, é trocar cada ponto x por y, né? Inverter a posição no par xy vira yx para a inversa. Ok? Então, esse aqui pode ser aplicado agora a todas as funções trigonométricas. Dá para fazer isso para o cosseno, que é totalmente análogo. A diferença vai aparecer um x aqui em cima. Basicamente a mesma expressão com um x aqui em cima. No caso do cosseno, a gente trabalha de 0 até π, que é onde o cosseno é decrescente. Aliás, vai aparecer com um sinal trocado, vai ser menos x sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. Mas a conta é exatamente essa que a gente fez aqui. Bem parecido, né? Ok? Então, aí tem a tabelinha no livro de todas as derivadas das inversas trigonométricas, as funções trigonométricas. O cosseno não tem o x em cima, é só menos isso. Então, eu vou escrever a tabelinha aqui, depois vocês checam, vocês fazem a... Vamos escrever ali. Eu vou deixar como exercício calcular as derivadas das funções trigonométricas. Todas elas seguem mais ou menos das funções inversas. Então, esse aqui é o seno, a derivada do arco cosseno é menos 1 sobre, é isso, né? A da tangente que tem o x em cima. Deixa eu escrever aqui, isso. Raiz de 1 menos x ao quadrado. O x também está variando entre 1 e menos 1, né? Observem aqui que aqui agora eu estou no domínio, não estou no contradomínio do arco seno. Então, o arco está entre menos π sobre 2 e π sobre 2, que é o resultado. Mas aqui o x está entre... Ele não pode ser nenhum nem menos 1, que são os pontos extremos no domínio do arco seno. Aqui também é a mesma coisa. A tangente, o arco, dá 1 sobre 1 mais x ao quadrado. O arco cotangente. E aqui, o domínio são todos os números reais.
Pensem um pouquinho por quê. Lembrem como é o gráfico da tangente e vocês vão entender por que tem valor. Eu posso calcular esse valor para todo o valor real. Cotangente é a mesma coisa, a expressão é menos 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Bom, aí tem a secante e a cossecante, mas realmente ninguém vai decorar aquelas coisas. E a gente faz quando precisa. Então aqui tem o arco cosseno, o arco tangente e o arco cotangente. E tem também arco secante e arco cossecante. Aqui também vale para todo número real. Basicamente tem a ver com isso aqui. Quando a gente desenha o gráfico, a tangente tem essa cara aqui. Ela tem assíntotas, mas ela é estritamente crescente nesse intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2. Né? E então esse aqui vai ser, quando eu inverter, ela vai ser dr de todos os números reais, o arco tangente é calculado para todo número real. Né? O domínio do arco tangente é todo número real e a sua derivada também vai ser. Tá? Em geral, quando aparece problema assim, tem a ver um pouco com certas extremidades, ou não, mas no caso do arco tangente e do arco cotangente, eu não tenho nenhum problema no domínio, eu vou poder calcular em todo o domínio dessas funções a sua derivada. No caso do arco seno e do arco cosseno, eu tenho que eliminar os dois pontos extremos do intervalo de definição, que é o menos 1 e o mais 1. E na expressão está claro que isso acontece. Ok? Então, esse aqui, mais ou menos... deixa eu fazer então a formulação geral, né, que vai ser uma expressão desse tipo. Então, em geral, o que a gente tem é assim. Pergunta? 1 menos aqui 1 sobre 1 mais x ao quadrado. O arco cotangente ele está aqui, ele é assim, né? A derivada é sempre negativa. Eu tenho a minha função, né? Então a derivada da inversa fica assim. Agora em geral. Eu tenho a função f de x e tenho a função g de x, que também se denota assim. Precisa tomar cuidado com essa notação, porque em muitos casos é 1 sobre... Né? Eu não gosto muito dessa notação aqui, prefiro essa notação, simplesmente dizer que essa função é a inversa daquela. O que significa, né, se a gente olhar o que a gente fez aqui, que f de g de x é igual a x. É exatamente isso. A inversa é a função que quando eu aplico, vou e volto, né, da identidade. Então, olha lá, aqui a f é o seno e o g é o arco seno. A notação não está idêntica e eu escrevi assim. Então, quando eu derivar isso aqui, fica f', calculado em g de x, vezes g', que é a derivada que eu quero calcular, e do lado de cada um. Então, a única coisa que eu tenho que fazer é colocar aqui g', passar esse termo aqui para baixo. Então, o resultado é, como a gente viu nesses exemplos, que a derivada da inversa tem essa cara aqui. Então, os únicos, onde pode dar problema, se está invertendo, tem que ser uma abjeção, mas pode ter pontos onde a derivada da função original é zero, que é o caso do seno e do cosseno. Então, nesses pontos eu tenho que excluir, porque eu não posso pôr aqui zero. Então, onde a função original tinha derivada nula, o seno e o cosseno têm pontos desse tipo, eu tenho que excluir do domínio da função. Os pontos correspondentes na chegada, né? Então, aqui é essa fórmula
nos pontos onde o denominador aqui não se anula, ou seja, onde a função f não tem pontos horizontais, onde não tem pontos de derivada nula. Então, posso inverter a função, mas nos pontos em que eu tinha originalmente pontos horizontais, eles passam a ser pontos verticais. Isso corresponde aos pontos onde f' é zero. Então, esses pontos eu tenho que excluir do domínio da G'. E o exemplo é esse aqui, né? Eu vou excluir as duas extremidades que correspondem aos pontos onde o seno originalmente tinha derivada nula. O π e o menos π, o π sobre 2 e o menos π sobre 2 correspondem ao 1 e ao menos 1 no domínio do arco seno, né? Ou do arco cosseno, nos dois casos. Então, no caso do seno é menos π sobre 2 e π sobre 2. No caso do cosseno é 0 e π, que corresponde a mais 1 e menos 1. Aqui parece o mesmo ponto, mas se você lembrar como é que é a inversa, no caso do cosseno corresponde ao ponto, o ângulo 0 e o ângulo π, onde o cosseno tem derivada zero. Então essa é a fórmula em geral, mas ninguém decora essa fórmula, a gente sempre faz essa conta aqui. Faz essa conta, faz a derivação implícita e chega nessa conta. É sempre mais natural, porque aquela é a definição da inversa. A gente escreve assim, aplico a função original na inversa, isso é igual a x e derivo. E aí isolo o G' do lado esquerdo, que é a derivada que eu quero calcular. E lembrem que aqui não é f' de x, é f' de g de x, é regra da cadeia. Então eu tenho que calcular no f' no ponto na chegada do g de x, né? Não pode ser no domínio da x, é na imagem da g, que é o domínio da f. Então o ponto g de x, o x pertence ao domínio da g. O desenho é assim. Eu, na verdade, tenho a f, vai assim e a g vai assim. Então, se nessa minha expressão o x mora aqui, no domínio da g, então eu quero calcular a derivada da g aqui. O que eu faço? Eu venho no seu ponto correspondente, que é g de x, pego esse ponto, calculo a derivada de f nesse ponto e tomo 1 sobre. O x está no domínio da g. Olha, aparece nos dois lugares com g e g' aplicado. Então, esse ponto está no domínio da g. Eu venho aqui, neste ponto aqui, eu calculo f' e tomo o recíproco. Esse desenho é importante, facilita para a gente não se confundir e não colocar aqui f' de x, que daí está errado. A derivada do arco seno não é 1 sobre o cosseno de x. É 1 sobre o cosseno do arco cujo seno vale x, que aqui é a derivada do seno, da cosseno. Mas aqui eu tenho que pôr o arco, que foi a conta que nós fizemos. Ok?